um homem chamado Caleb. Caleb, ele era um homem simples e ele era muito conhecido e respeitado pela sua conduta diante de Deus, pela fé que ele tinha em Deus. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor, ele faz uma promessa ao povo de Israel, quando eles haviam saído do Egito, que eles entrariam numa terra que manaria leite e mel. Só que toda a promessa, ela vem debaixo de uma direção. Então, lá no livro de Números, a partir do capítulo de número 13, o Senhor, ele fala com Moisés e ele instrui Moisés a chamar os líderes das tribos a qual pertencia o povo de Israel, para que eles fossem enviados a espiar a terra. Quem pode dar um glória? Então, Moisés, ele chama os líderes daquelas tribos, que eram o total de 12, e esses líderes, eles são enviados em uma comitiva em direção à terra que Deus havia falado com Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que o total eram de 12 pessoas, 12 líderes, e eles chegam ao local onde estava a terra, e eles ficam ali por um período de 40 dias observando o povo que habitava lá, se a terra era uma terra boa e se era uma cidade fortalecida, para trazer um relatório até Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles observaram a terra, eles ficaram perplexos, né, com os frutos daquela terra. E a Bíblia vai dizer que ao findar dos 40 dias, essa mesma equipe, ela retorna e ela chega diante de Moisés para apresentar na tenda da congregação a todo o povo o relatório a qual eles haviam observado na terra que Deus havia feito a promessa. E a Bíblia vai nos dizer também que dentre esses 12 espias, desses 12 líderes que haviam sido enviados, 10 desses líderes, eles têm uma perspectiva totalmente diferente daquilo que Caleb e Josué haviam tido. Só que, ao invés deles guardarem aquilo que a expectativa deles para eles mesmos, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a chegar diante do povo e falar com o povo: olha, a terra é uma terra muito boa, mas é impossível entrar lá. Olha os frutos que tem lá. Realmente a terra mana leite e mel. Mas é impossível nós chegarmos lá porque a cidade é uma cidade muito fortalecida. É uma cidade grandiosa, mas é uma cidade em que habita gigantes, que eram chamados Anaquins. E então aqueles 10 líderes começam a desestimular o povo em relação à promessa de entrar naquela terra. A Bíblia vai dizer que agora aparece Caleb diante da situação, ao ouvir esse relato daqueles líderes. Caleb chega diante do povo e diante de Moisés e fala: olha, verdadeiramente é uma terra fortalecida, né? Tem muita força, né? É uma cidade que tem gigantes, mas vamos lá, tomemos ela. Por quê? Porque quando o Senhor, ele faz uma promessa, ele não está dizendo para você que você vai sair do seu lugar para você perder. Ele está dizendo: olha, você vai passar pelo processo, mas no final a vitória vai ser sua. Quem pode dar um glória a Deus? Então, a Bíblia fala que Caleb, ele, pela sua fé, ele diz essa palavra. Por quê? Porque ele sabia a qual Deus ele servia e qual era o Deus que estava fazendo essa promessa. Aí a Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar que agora, lá na passagem de Números, a partir do capítulo de número 14, o povo, ele absorve totalmente a negatividade daqueles 10 líderes. E eles começam, a partir daquele momento, a chorar.
E a Bíblia vai dizer que eles começam a murmurar contra Deus. E eles começam a desejar no seu coração retornarem para o Egito. A ponto de dizer na tenda da congregação: por que o Senhor nos fizeste sair de lá, se era para a gente perecer aqui nessa terra e não entrar na terra que mana realmente leite e mel? Que nós levantemos líderes e retornemos ao Egito. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que a postura de Caleb e Josué era totalmente contrária à situação que estava inflamando aquele povo naquele momento. Deus, ele odeia a murmuração. E Caleb naquele momento e Josué, eles se colocam diante do povo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que Caleb e Josué, eles rasgam suas vestes perante Deus e perante o povo, e fala com o povo: olha, a terra, Senhor, porventura é boa assim? Ou seja, eles estavam dizendo: olha, confie naquilo, porque nós fomos direcionados pelo Senhor lá, e aquilo que nós realmente vimos é aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Naquele momento, diante daquele rasgar das vestes, Caleb e Josué estavam dizendo: sim, Senhor, nós sabemos que há dificuldade, mas nós confiamos naquilo que o Senhor nos prometeu. Só que naquele momento, a atitude do povo, ao invés de absorver essa palavra de motivação, essa palavra de impulsionamento para que eles pudessem tomar aquela terra, a Bíblia vai falar que o povo, ele se enfureceu contra Caleb e Josué naquele momento. Às vezes é muito difícil quando alguém pensa diferente de você, é muito difícil ir com a opinião da multidão, porque ir com a opinião da multidão é mais fácil, mas Deus está levantando pessoas aqui nessa noite que está dispostos a levar e a confiar na palavra de Deus. Deus está levantando pessoas para serem opositores dos murmuradores nessa noite. Então o Senhor vira e fala para Moisés. Quando eles desejaram no seu coração apedrejar Caleb e Moisés, por quê? Porque eles acreditavam, eles foram tomados pelo espírito de murmuração. Eles queriam mostrar para Deus que Deus estava errado, que o lugar onde eles deveriam estar era o Egito. Ei, se Deus te fez uma promessa, Ele te fez marchar pelo deserto, não te preocupe, vai passar por obstáculos, mas você vai chegar no propósito. Então, quando eles queriam apedrejar os dois, olha que interessante, a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento a glória de Deus invade o templo. Ei, muitas vezes, se a sua palavra não for suficiente para convencer alguém, não se preocupe, porque a presença de Deus será manifesta dentro do templo. Aleluia! Os opositores do inferno não tem que ficar preocupados se alguém vai gostar daquilo que Deus te mostrou, mas apenas aceitar que quando tiver que vir a presença de Deus, Ele falará por nós. A presença de Deus invade o templo naquele momento. E o Senhor vira para Moisés e fala com Moisés assim: até quando, Moisés, esse povo vai murmurar? Até quando, Moisés, esse povo não vai crer? Quantos sinais eles já viram, Moisés? O Senhor estava irado. Mas aí Moisés, o mediador, ele se tornou um mediador entre Deus e o povo. Moisés poderia ter falado: Senhor, faça o que o Senhor quiser.
Mas aí entra Moisés e fala: Senhor, não faça isso. Imagina te conheceres por saber que matou numa cajadada só milhares de pessoas. Não é esse Deus que quer ser lembrado. Então o Senhor vira para Moisés e fala com Moisés assim: olha, então Moisés, ferirei eu este povo incrédulo com uma peste. E somente entrarão na terra aqueles que estiverem com a idade abaixo de 20 anos. Entendo eu a idade, essa seleção de Deus era que até na idade de 20 anos, era aquela pessoa que estava sendo tratada, alimentada com leitinho, mas a partir de 20 anos ele já tinha consciência de quem era Deus. Já tinha consciência do que era o pecado da murmuração. Mas eles preferiram continuar murmurando. Ei, Deus não vai colocar na terra aquele que não crê, aquele que não tem fé, não vai desfrutar das promessas se você não está disposto a acreditar naquilo que Deus fala. Mas aí, o Senhor volta e fala com Moisés: eles não entrarão na terra, mas tenho observado o meu servo Calebe. Versículo 24 diz assim, Números 14, 24. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, sua semente a possuirá em herança. Olha que interessante. Diante da rebeldia do povo, se você permanecer fiel, o Senhor vai observar o Espírito que habita em você. Porque o que te diferencia do povo é a presença de Deus que está em você. Ei, Deus não te chamou para andar com a maioria. Deus te chamou para andar debaixo da presença dEle. Mesmo que isso represente rejeição, aleluia, porque eles não estarão rejeitando a ti, eles estarão rejeitando a palavra que você carrega, estarão rejeitando o Deus que você representa. Então Calebe recebe da parte de Deus uma promessa em uma terra que mana leite e mel. Eu entro lá no livro de Josué agora. A Bíblia vai dizer que agora Moisés falece. Josué, a partir do capítulo de número 13. Moisés morre e a Bíblia diz que o Senhor o sepultou. Agora, a partir de Josué, capítulo de número 13, Josué havia já liderado o exército do Senhor. Já se passam 40 anos que eles haviam sido enviados como espias. A Bíblia vem dar uma nova direção a Josué. Por quê? Porque toda liderança precisa de direção. Agora o Senhor aparece a Josué e fala com Josué o seguinte: Josué, tu já é avançado de idade, a partir do versículo 1 do capítulo 13 de Josué. Você já é avançado em idade, Josué. Levanta agora e separa as terras que foram conquistadas. Então Deus fala para Josué: é momento, Josué, de você separar e entregar a cada tribo correspondente o seu pedaço de terra, com exceção da tribo de Levi, porque a tribo de Levi, eles não recebem parte na terra. Mas por que eles não recebem parte na terra? Eu acho lindo e maravilhoso, porque o Senhor fala: olha, aos levitas eu digo, eles não precisam de herança na terra, porque eu, o Senhor, sou a sua herança. Aí a Bíblia vai dizer que Josué reúne os líderes das tribos para que seja feita essa divisão. Só que agora haviam se passado 45 anos desde quando eles foram enviados a observar
terra. Então, no momento da repartição da terra, chega Calebe agora diante de Josué e fala com Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo 6. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, por causa de mim e ti. Então Calebe estava nessa reunião e Calebe, vendo Josué dividir a terra, Calebe fala com Josué: agora é hora de eu requerer a parte que o Senhor me prometeu. Haviam se passado 45 anos à espera de tomar posse da promessa. Ei, não importa o tempo que passar, aleluia, se foi o Senhor que te prometeu, fique tranquila, porque o momento vai chegar. E agora, Calebe vira para Josué e fala: olha, agora é hora de eu receber a minha terra. Foi o Senhor quem prometeu, eu quero tomar posse dela. Mas bem sabia Calebe que a terra, ela não havia sido retirada os moradores de lá. Então Josué faz conforme a palavra do Senhor e entrega a Calebe aquela terra que era chamada Hebrom. Então Calebe vira para Josué, eu achei lindo isso. Calebe estava com 85 anos de idade e ele vira para Josué e fala: olha, Josué, eu tenho o mesmo vigor daquele mesmo homem de 40 anos, eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma fé. Naquele momento eu estava entendendo, Calebe, um homem já idoso, um homem já vivido, mas ele estava com a sua fé intacta em Deus. Aleluia, ele estava querendo dizer: a idade passou, o tempo passou, mas a minha confiança em Deus não foi abalada. Então a Bíblia vai dizer que agora Calebe, com 85 anos de idade, no livro de Juízes, vai relatar sobre isso, a partir do versículo 1, que agora aquele homem de 85 anos, ele lidera o exército, e ele vai, porque ele diz assim: olha, eu vou porque o Senhor é comigo. Interessante que esse homem de 85 anos, com o seu exército, eles tomam a terra. A Bíblia fala, aleluia, que eles expeliram, aleluia, aqueles moradores que estavam lá. Às vezes a gente vai achar, eu fiquei pensando, falei assim: Deus, como pode? O povo estava tão perto de entrar na terra, era somente eles terem obedecido a Deus, mas precisou eles perderem para Deus fazer uma promessa para um homem que na idade de 85 anos não teve medo da altura dos gigantes, mas ele foi segundo a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ele toma para si aquela herança. Claro que teve algumas terras que Deus falou para Josué: olha, foi muito conquistado, mas muito ainda tem a se conquistar. Calebe ainda precisava ali em torno das suas terras trabalhar para expulsar muitas pessoas ali naquele lugar. Era um tempo de guerra. Mas quando eu entro agora no capítulo de Juízes 1, no versículo de número 12, a qual nós lemos aqui nessa noite, Calebe inicia dizendo: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Atsa por mulher. O homem, ele era sábio. Ele não ia conseguir conquistar várias terras ao mesmo tempo. Então ele lançou um desafio, que quem conquistasse aquela parte da terra, teria sua filha por mulher. Antigamente, no Antigo Testamento, era permitido porque os casamentos eram formados por alianças. E os casamentos eram, os pais é que escolhiam os noivos. Então, ele fez um negócio para que
a filha dele também fosse beneficiada neste momento. Então ele disse, olha, ao vencedor casará com a minha filha. Só que agora eu entro num contexto seguinte, a Bíblia vai dizer que Otiniel, irmão de Caleb, ele conquista aquela terra. Então ele chega a Caleb e ele fala com Caleb, olha, agora eu posso casar com a sua filha, né? Ele casa com Axa. Só que a Bíblia vai dizer que Axa, ela passa um tempo depois do casamento, ela retorna até seu pai. E quando ela retorna até seu pai, ela fala com o pai dela, olha pai, me deu uma bênção, o Senhor me deu terra seca. Eu falei assim, Deus, uai, que negócio é esse, Jesus? Quem pode dar um glória? Interessante que o pai dela, ele dá para ela um presente. Presente a gente sabe valor. Presente a gente rejeita. Presente a gente o quê? Aceita. Presente você não vira e fala assim, olha, eu não quero isso aqui porque eu não gostei. Educadamente você aceita. Então o pai presenteia a filha com uma terra seca. Só que essa terra seca, a Bíblia vai falar que essa terra seca, ela era chamada de Negueb. E o que era Negueb? Negueb, na sua tradução, era terra seca, mas na sua tradução quer dizer ser ressecado. Axa recebe um presente que ela não sabe o valor, mas que ela sabe que não tem valor para que ela trabalhe na terra. A palavra do Senhor vai nos dizer que Negueb era um deserto. E nos dias de hoje, Negueb é 60% do território de Israel. E a Bíblia vai dizer que é uma região desértica. Interessante que nessa parte do deserto, lá não tem fontes, lá não tem água, lá não tem nada. Eu perguntei a Deus, Deus, como um pai presenteia alguém com um lugar que não se pode produzir, com um lugar que não se pode manipular a terra, porque a terra não é fértil. Entenda, tudo que o Pai nos conceder, existe um propósito. Ao longo da Bíblia, nós vamos ouvir falar sobre essa terra chamada Negueb. Eu abro um parêntese aqui para dizer que Negueb era uma terra que era uma rota para cidades importantes. Então ali, naquela terra, muitos guerreiros passaram, muitos homens de Deus passaram. Eu entendo que lá no livro de Gênesis, capítulo de número, acredito, 24, não sei exatamente agora, Abraão já passou por lá, mas era chamada de terras do sul. Só que Abraão passou por lá, acampou por um período, mas ele não habitou naquele lugar. Por quê? Porque Negueb não era um lugar de habitação. A Bíblia vai dizer que em Negueb algumas pessoas moravam lá. Só que quem morava em Negueb, eles precisavam cavar poços para que para que eles tomassem água, eles tivessem uma fonte potável. Só que o poço que eles cavavam ali era um poço limitado, porque a população começava a crescer em volta do poço. Só que o poço, ele abastecia somente uma quantidade de famílias. Se chegasse gente nova lá, eles tinham que ir para o poço da cidade vizinha pedir água. Por quê? Porque a população que habitava ali, eles não queriam mais dividir a água. Porque eles entendiam que somente aquela quantidade ali eles precisavam para viver.
eles não precisavam mais nada e também não precisavam dividir. Só que, quando eu me deparei com o livro de Salmos, capítulo de número 126, o Senhor vai dizer, em algumas traduções, Salmo 126, capítulo de número 4, o salmista vai falar o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Em algumas traduções está: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do sul. Em algumas traduções vai estar: restaura, Senhor, a nossa sorte, como enches o leito dos ribeiros do deserto. Eu falei assim: Deus, mas no deserto tinha água? O salmista está falando de torrentes. Torrentes eram o quê? Eram águas em abundância. Eram águas impetuosas, águas que corriam com violência, que corriam com força. O salmista está dizendo: restaura, Senhor, a nossa força, a nossa sorte, como aquelas torrentes que corriam pelo Neguebe. Mas Neguebe não é terra seca, mas o Neguebe não é deserto. Como que corria água lá no deserto? O povo que morava lá não tinha que cavar poço. Mas de que o salmista está falando? Exatamente o que diz o texto. A palavra do Senhor vai nos dizer, quando nós começamos a entender o deserto de Neguebe, a Bíblia vai dizer que um período do ano, que era o inverno, Deus enviava uma providência naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Deus enviava chuva em abundância naquele lugar. Era tanta chuva, mas tanta chuva, que virava rios no deserto. Mas aí eu falei com Deus, falei assim: mas Deus, mas como pode chover tanto assim em Neguebe e a terra continuar seca? O povo continuar buscando água no poço. Então o Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo: sabe o que acontece com esse povo? Eles me pedem providência. Envia providência, Senhor. Mas quando a providência chega, eles estão no conforto das suas casas, porque é inverno. Inverno ninguém quer sair de casa. Inverno ninguém quer ir buscar providência de Deus. Sabe por que eles continuam nas suas casas? Aleluia! Porque o Senhor me disse assim: é o povo que está acostumado a ser dependente do poço. O povo que está acostumado a ser dependente do poço, eles não conseguem enxergar a provisão de Deus. Para eles só existe o poço. Para eles é só o poço. Não tem mais perspectiva de sair de Neguebe. Entenda nesta noite que na vida de Asa, Neguebe foi um presente. Aí Deus falou comigo: filha, aleluia, Neguebe pode até estar no seu presente, mas não significa que vai definir o teu futuro. Entenda, aleluia, você pode até ter recebido Neguebe, você pode até estar vivendo em Neguebe, mas não é isso que Deus tem para o teu futuro. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Sabe o que Deus falou comigo? Que Neguebe é lugar de gerenciar crises. Neguebe é o lugar de reavaliar rotas. Neguebe é o lugar de reavaliar estratégias. Neguebe é o lugar de travar batalhas.
A Bíblia vai dizer que ao longo da história de Israel, Negueb foi o cenário para alguns acontecimentos, para algumas batalhas entre israelitas e os povos amalequitas, edomitas e os cananeus. Mas eu te falo que tem pessoas vivendo no Negueb, que é o lugar de gerenciar crises, mas ele continua na crise. O Negueb é o lugar de gerenciar rotas, mas ele continua no mesmo lugar. Negueb é o lugar de reavaliar estratégias contra o inimigo, mas quem avança contra a tua casa é o inimigo. Quem está te vencendo no Negueb é o inimigo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está dependente do poço. Você está usando o Negueb como lugar fixo, residência habitacional. Só que quando eu olho para Axa, não sei o tempo que ela passou no Negueb, mas a palavra de Deus fala assim: traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. Eu imagino ela ali casada com seu esposo, ela se lembrando do seu pai, contando que Deus havia feito uma promessa de uma terra que emanava leite e mel. Então, no seu coração, ela vira para o seu esposo, o sacerdote do lar, e fala com o seu esposo assim, ela tenta persuadi-lo aí até o pai dela, para falar com o pai dela, e falou com ele assim: meu esposo, vai até meu pai e pede ele terras que tenham fonte. Mas agora, quando eu entro no versículo de número 15, do verso 1 de Juízes, a Bíblia fala, eu vou voltar no 14, e sucedeu que vindo ela a ele, ou seja, não foi o marido dela que foi até seu pai. Existem coisas na sua vida espiritual que, por mais que você tenha esse grau de intimidade, que era o caso dela com o esposo, existem conversas que só você vai ter com o seu pai, não vai ter intermediador. Sabe por que eu te falo isso? Porque aquilo que a gente fala com o pai não precisa de liturgia. Aquilo que a gente fala com o pai, a gente fala de forma íntima e particular e direta. Quando a gente fala com Deus, a gente não tem meias palavras. É sim, sim, não, não. A Bíblia diz que muitas pessoas não recebem porque pedem o quê? Mal. Mas ela sabia como pedir. Ela monta no jumentinho e ela vai até seu pai. Quando ela chega até seu pai, o pai dela olha e fala assim, uai, já imagino ela chegando com um semblante diferente, né? E ela vira e fala assim, o pai dela vira para ela, o que é que tens? Né? Porque quando a gente muda o semblante, a gente sabe direitinho, né? O que está acontecendo? O pai dela observou que tinha alguma coisa diferente nela. E ela chegou lá e ela virou para o pai dela e falou assim, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Ela foi seca e direta. Ela não mandou recado. Por que eu entendo que ela foi falar com o pai? Eu imagino ela lembrando, ela passando lá nessa crise de Negueb, olhando para aquela terra, ela falando, Deus, isso aqui não é a minha herança. Foi um presente. Ei, o presente você precisa aceitar, mas isso não torna isso sua herança. Ela tinha ganhado um presente, mas aquilo não era a herança a qual Deus havia falado com o pai dela. O pai dela falou com ele o seguinte, olha, darei, você e a tua família entrarão na terra que mana leite e mel, e eu darei a ti e a tua semente como herança.
Mas ela não chega perto do pai dela requerendo a herança. Por quê? Porque o pai dela estava vivo. Herança geralmente é póstuma, né? Depois que é feito o testamento lá e divide-se a herança, dá o direito. Mas ela chega perto do pai dela e fala com o pai dela: pai, dá-me uma bênção. Tu me deste um presente seco, tu me deste Negueb, mas eu já entendi, eu vivi, eu já passei por Negueb, eu entendi o propósito, mas eu sei que o Pai tem algo maior para mim. Aleluia. E o pai dela, ele não se opôs. A palavra do Senhor fala assim: e Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu falei assim: mas Deus, mas que fonte que é essa? Vai dar de presente para ela uma terra que não tem água. Mas ela entendeu que aquilo existia um propósito. Porque muitas vezes na nossa vida Deus nos dá um presente. Às vezes é a prova na nossa vida para nos maturar. Deus, às vezes, a gente vai pedir a Deus uma bênção, Deus vai te dar um Negueb, porque precisa gerenciar crises na sua vida que você ainda não gerenciou. Talvez se Deus te dá uma terra abundante, você vai esquecer o Deus que te deu. Talvez você vai adorar a terra e vai esquecer do Deus da terra. Ei, muitas vezes Deus vai dar para a gente o primeiro Negueb para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa vida para com Deus. Mas quando ela volta para o pai, ela fala com o pai: pai, eu entendi o presente que o Senhor me deu. Era terra seca, mas agora eu sei, aleluia, que o Senhor pode me dar uma bênção diferenciada. Ela estava voltando tratada do deserto. Aleluia. Às vezes a gente vai passar por Negueb, mas não é o lugar que a gente tem que ficar. Tem algumas pessoas que eles ficam dependentes ali do poço. Para essas pessoas não existe mais perspectiva. Deus me fez lembrar aqui da mulher samaritana. A mulher samaritana, a Bíblia vai falar que ela sempre ia buscar água, sempre ao meio-dia, para ela não ser vista ou não encontrar com outras pessoas que não aceitavam a sua presença ali. Então ela ia debaixo de sol, no poço, buscar água. Só que quando ela está ali ao meio-dia, Jesus chega e Jesus vira para ela e fala assim: dá-me água para beber. E ela vira e fala assim: olha, mas tu pede águas uma samaritana. Mas ele vira para ela e fala assim: ah, se tu soubesse quem te pede água. Eu imagino Deus falando com ela: tu não ia se preocupar em tirar a água do poço, porque eis aqui a fonte que jorra para a vida eterna. Mas eu te falo uma coisa. Você acha que se ela conhecesse outro poço, você acha que ela ia estar tirando água ali no meio-dia? Se ela conhecesse outro poço que ela pudesse tirar água cedinho, você acha que ela estava ali se sujeitando ao meio-dia, no sol quente? Não. Mas sabe o que é isso? Ela era dependente do poço. Tem pessoas que é dependente do poço por ocasião. Aquela mulher, ela era dependente por ocasião. Quando Deus sabe e conhece a tua fé, Deus vai aparecer lá e vai te mostrar: filha, eu tenho uma fonte que jorra para a vida eterna para ti. Aí agora Caleb vira para a filha dele e fala com ele assim: olha, então agora eu vou te dar as fontes superiores e as fontes inferiores. Mas que fontes são essas? As fontes superiores, elas tinham nascentes nos montes. As fontes inferiores, elas tinham nascentes que brotavam no vale. Quando Axa recebe essa palavra, ela entendeu com Deus. Ah,
Jesus, eu estou entendendo o mistério. O deserto foi só passagem. O Senhor está dizendo para ela: filha, tu foi aprovada no Neguebe, mas agora quando tu estiver no monte, eu tenho água que nasce de lá. Mas quando tu também estiver na prova no vale, farei a água nascer e brotar de baixo. Coloca sobre os seus pés.